Olá, sejam bem-vindos de volta ao canal Sola Review. Hoje vamos fazer um unboxing e review do notebook gamer Acer Nitro 5. Esse aqui conta com uma Ryzen 7 da série 6000 e uma placa de vídeo NVIDIA RTX 3070 Ti. Esse modelo com essa configuração está disponível no Brasil há pouco tempo, desde agosto de 2023. Mas essa geração do Nitro foi lançada no final do ano passado, tendo variações contando com o processador Intel Core i5, Core i7 e Ryzen 5 e Ryzen 7. Eu escolhi esse modelo por ser o notebook mais barato com uma RTX 3070 Ti vendido no Brasil. Agora vamos fazer um unboxing dele. A caixa abre pela lateral. E para retirar o notebook com facilidade é só deitar a caixa sobre a mesa e puxar o notebook. Aqui temos a papelada do notebook, o manual e a garantia. Ele também vem com esse envelope. Dentro do envelope temos os adesivos e a garantia internacional que teoricamente oferece garantia se você viajar para outros países em que a Acer atua. Eu disse teoricamente, pois vi vários relatos na internet de que essa garantia não funciona tão bem assim. Os adesivos têm esse acabamento metalizado que é muito bonito. E esse Planet 9 é a rede social da Acer voltada aos gamers e com foco em eSports. A fonte dele vem nessa caixa, juntamente com o cabo de energia no padrão brasileiro de 3 pinos. O notebook vem bem protegido com esses encaixes de espuma, feitos para envolver as laterais do aparelho. Ele também vem dentro de uma capa que parece um tecido fino, o que protege o notebook de riscos e arranhões durante o transporte. Ele é inteiro de plástico, como todos os outros notebooks da linha Nitro da Acer. Mas o acabamento desse modelo ficou muito bom, com essa pintura de faixas discretas com detalhes em azul e vermelho metalizados. A cor desse modelo se chama Obsidian Black, e é basicamente um plástico preto metálico. Notebook gamer geralmente não é fino, mas esse aqui é um pouco mais espesso do que eu esperava, sendo mais espesso do que o Acer Nitro 5 de 2019 e o Acer Predator de 2020, que já usei no passado. No seu ponto mais espesso, esse notebook chega a 31,2 mm. E além de espesso, ele é pesado, tendo cerca de 2,5 kg. Não é nem necessário segurar a base para abrir a tampa. E ele também vem com esse tecido de proteção aqui dentro para proteger durante o transporte. A primeira coisa que notei é que esse aparelho, assim como diversos modelos de notebooks atuais, não tem nenhuma proteção na frente da câmera, deixando a lente e o módulo da câmera parcialmente expostos. Um diferencial positivo desse modelo é que ele também tem entradas de ar na parte superior da carcaça, logo acima do teclado. Isso ajuda muito caso o aparelho seja utilizado em cima de alguma superfície que tampe as entradas de ar. Aqui ele também tem uma gravação bem discreta sobre o sistema de som dele, o DTS-X. Aqui na parte traseira do aparelho ele tem as saídas de ar das ventoinhas com os únicos detalhes em prata no notebook. A entrada para o carregador de 280 watts, uma USB tipo C 3.2 com suporte DisplayPort over USB e uma HDMI 2.1. Próximo às saídas de ar também tem um adesivo triangular com um aviso de superfície quente. Do lado esquerdo temos a trava Kensington, mais uma saída de ar, uma porta Ethernet RJ45, uma USB 3.2 geração 1 e a porta integrada para fone de ouvido e microfone. Do lado direito temos um LED para indicação da bateria e carga e um LED de indicação de status do notebook. Uma porta USB 3.2 geração 2 com suporte à carga enquanto desligado e uma porta USB 3.2 geração 2 normal, além da outra saída de ar, totalizando 4 saídas de ar para os coolers. Essa aqui é a fonte de 280 watts. Ela é enorme e pesa cerca de 750 gramas sem os cabos. Chega a ser mais pesada que uma fonte de PC normal. É bivolt como qualquer outro notebook atual.
chegando a consumir até 4 A de corrente da tomada. A saída dela é de 19,5 volts, com corrente de até 14,36 A. Para vocês terem ideia do tamanho dessa fonte, aqui é ela comparada com o Galaxy A10s. E aqui ela comparada com uma fonte de PC normal. Outra curiosidade dessa fonte é que ela utiliza o mesmo conector de uma fonte de PC. Acredito que seja necessário pela corrente que ela usa. O conector se encaixa facilmente nesse modelo. Alguns modelos de Nitro 5 têm esse plug mais rígido, e alguns usuários acabam reclamando que a fonte não funciona quando na verdade o plug não está encaixado até o final. Após conectar o carregador, o indicador da bateria fica vermelho, indicando que a bateria está carregando. Quando a bateria é carregada por completo, essa luz fica azul. Esse modelo de Nitro 5 vem com Windows 11, mas nas configurações mais baratas desse modelo, existe a opção de você adquirir um notebook com Linux. Assim você paga mais barato pelo mesmo hardware, só é necessário instalar o Windows depois. Eu não vou entrar em detalhes sobre o sistema operacional, pois o Windows todo mundo conhece. Vamos ao que interessa, as funções extra que fazem desse um notebook gamer. Começando por essa tecla diferente que ele tem, a tecla NitroSense, que serve para iniciar o programa NitroSense, que é onde você vai controlar os modos do notebook. Temos a representação dos coolers da CPU e GPU, assim como a indicação do RPM deles em tempo real. Ao lado temos os modos de controle das ventoinhas, sendo 3 no total. Automático, onde o notebook utiliza a temperatura do processador e da placa de vídeo para determinar automaticamente o RPM de cada ventoinha. Máximo, que deixa as duas ventoinhas no RPM máximo e geralmente fica entre 7.317 e 7.500 RPMs, podendo às vezes passar um pouco disso. No modo personalizado é possível controlar separadamente a velocidade que o usuário quiser para cada ventoinha, mas não menos do que o necessário para o notebook funcionar corretamente. Por exemplo, se o notebook esquentar e precisar, ele pode por conta própria aumentar o RPM acima do que você configurou, então esse modo serve mais para determinar o menor RPM do cooler. Na parte de baixo temos os modos de energia do notebook. Aqui é possível selecionar silencioso, que desativa o controle das ventoinhas e tenta manter o RPM abaixo de 3000 RPM, diminuindo a frequência de operação do processador e da GPU para tentar reduzir a temperatura. No modo pré-definição, ele opera de modo balanceado, sem diminuir a frequência do processador e GPU e aumentando o RPM das ventoinhas quando necessário. Já no modo desempenho, o processador e a GPU podem utilizar suas frequências máximas. O RPM das ventoinhas fica mais alto e a temperatura do notebook pode aumentar mais. Nos notebooks Acer Predator e Acer Triton, tem um botão turbo que aciona o modo desempenho e os coolers na velocidade máxima quando pressionado. O mesmo efeito pode ser atingido nos Acer Nitro, colocando manualmente no modo desempenho e os coolers na velocidade máxima. Ao lado dos modos, ele tem os gráficos para monitorar a temperatura máxima e a porcentagem de uso do processador e da GPU. Esses gráficos são muito úteis para você ter um histórico de temperatura durante uma sessão de um jogo, por exemplo, ver a temperatura máxima atingida e ter uma ideia da temperatura média. Aqui na parte de cima, temos o atalho para abrir o GeForce Experience e o Planet 9. Ao lado temos o botão de personalização das cores e zonas RGB do teclado. Esse teclado tem 4 zonas RGB. E é possível mudar a cor de cada uma separadamente ou até desligar alguma ou todas as zonas RGB. Também é possível controlar o brilho do teclado aqui em cima e aqui na opção dinâmica ele tem os efeitos, tendo a opção de respiração, deslocação, onda, neon, e zoom.
Além das cores básicas, é possível selecionar cores personalizadas, inclusive cores que permitem o teclado ficar mais escuro do que o brilho mínimo, o que é ótimo para usar com todas as luzes do ambiente apagadas. Ao lado das opções do teclado temos as opções de equalizador, mas essa opção é só uma complementar ao aplicativo DTS-X, que vou mostrar logo mais. Ao lado temos esse ícone de configuração. Aqui é possível ativar as teclas presas, que é basicamente você somente pressionar o Shift sem ter que segurar para fazer a próxima letra ser maiúscula, assim como um teclado de celular, por exemplo. Tecla Windows e de menu. Essa opção serve para desativar a tecla do Windows e a de menu durante os jogos. Sabe aquele momento que você está em um jogo em tela cheia e sem querer aperta a tecla do Windows minimizando a tela? Essa função serve para resolver esse problema. Aqui dá para mudar as unidades de temperatura. E essa opção abaixo é um dos grandes diferenciais desse modelo. Essa opção é a famosa Mux Switch, que desativa a placa de vídeo integrada, forçando que o notebook utilize somente a placa de vídeo dedicada à NVIDIA. Isso faz com que a imagem do notebook saia diretamente da placa de vídeo NVIDIA e vá para o display, sem passar pela placa de vídeo integrada. Pelo que pesquisei, essa função pode melhorar em até 30% o desempenho de um jogo. O lado negativo desse Mux Switch é que ele faz o notebook consumir mais energia consideravelmente. A última opção serve para desligar a retroiluminação do teclado depois de 30 segundos de inatividade. O teclado dele é macio e permite digitar por horas sem cansar as mãos. É um teclado muito silencioso e permite que você jogue de madrugada sem incomodar ninguém com o barulho das teclas. Outro detalhe interessante do teclado é que ele tem esses LEDs indicadores para indicar se a tecla fixa e o microfone estão ligados. Agora vamos dar uma olhada rápida no DTS-X. Esse é o aplicativo que faz a equalização de áudio do notebook. É possível desativar ele a qualquer momento somente clicando no ícone de energia. Ele vem com várias predefinições, mas a opção que eu utilizo mais é o áudio personalizado, onde eu posso utilizar o equalizador gráfico para deixar o áudio como eu quiser. O som desse notebook é bom, mas não é nada impressionante, e o equalizador é essencial para que ele fique bom. A saída de áudio desse notebook apresenta uns sons de pops, como se ele estivesse desligando e ligando a placa de áudio para economizar energia. Mas não consegui encontrar nenhuma opção para desativar isso no Windows. Sei que em versões anteriores tem uma opção para evitar que o driver de áudio seja desligado, com a finalidade de economizar energia. Pelo que pesquisei, isso é um problema do Windows 11 e não do notebook. Mas isso faz com que a saída de áudio desse notebook seja muito menos útil do que deveria ser. Se você conectar uma caixa de som mais potente, como a que eu uso no dia a dia, os pops chegam a assustar, pois são bem altos. Minha solução, por enquanto, é usar a saída de áudio de um dos monitores que eu uso com o notebook. Essa opção resolve os pops, mas causa outro problema. Quando o notebook desliga o vídeo, o som também para. A melhor solução é usar uma dessas placas de áudio USB. Eu tenho uma para os fones de ouvidos, agora preciso de outra para as caixas de som.
Também considerei instalar o Windows 10, mas no site da Acer não tem drivers para o Windows 10 disponíveis para esse modelo, o que provavelmente vai fazer eu perder diversas funções do notebook caso eu mude o sistema operacional. A tela desse notebook é um painel IPS LCD Full HD com taxa de atualização de 144 Hz, brilho máximo de 250 nits e tempo de resposta de cerca de 25 a 27 milissegundos. O brilho dessa tela deixa a desejar, mas a qualidade de cor e os ângulos de visão dessa tela são muito bons, e o acabamento é fosco, o que ajuda muito a evitar reflexos indesejados. Esse é o ângulo máximo de abertura da tela, dentro do padrão para notebooks normais. Tenho um SSD de 500 GB sobrando e vou instalar no notebook. No próprio site da Acer diz que esse notebook tem a possibilidade de upgrade de memória RAM e de armazenamento. Isso não viola a garantia do aparelho. A Acer só não cobre as peças que você fizer o upgrade. Por exemplo, se eu trocar minha memória RAM, a Acer não oferece mais garantia sobre a RAM do notebook, mas ainda oferece garantia nos demais componentes, a não ser que o aparelho apresente algum defeito e ao enviar para a garantia fique constatado que o defeito foi causado pela peça instalada durante o upgrade. Então, se você nunca fez esse tipo de upgrade, recomendo que não tente aprender em um notebook novo. Nesse caso, é melhor levar até um técnico especializado em manutenção de notebooks para que você não tenha nenhum problema. Para abrir o notebook só é necessário uma chave Phillips. Esse modelo não tem nenhum parafuso escondido embaixo de adesivos, então é só remover todos os parafusos visíveis na parte inferior. Agora, para retirar a tampa é necessário soltar os encaixes. Para isso recomendo utilizar ferramentas de plástico para não marcar a carcaça do notebook. Esse notebook tem essa parte extra atrás da tela, que precisa ser removida para conseguir acabar de soltar os encaixes da carcaça. Após todos os encaixes da carcaça estarem soltos, é só levantar e remover a tampa inferior. Estou instalando esse SSD após um mês de uso do notebook, e essa é a quantidade de poeira que já juntou nas ventoinhas. Esses notebook gamers precisam ser limpos a cada 6 meses se utilizado com muita frequência, para evitar que as saídas de ar e os coolers fiquem tampados com poeira. Antes de mexer na parte interna do notebook, sempre lembre-se de desligar a bateria principal e a bateria da BIOS, para que não haja nada de corrente no notebook. Também é recomendado segurar o botão de power por alguns segundos para garantir que não fique energia carregada nos capacitores da placa-mãe. A CMOS Battery, ou bateria da BIOS, de diversas variações do Acer Nitro 5 ficam embaixo da bateria principal, então é mais fácil encontrar ela pelos fios vermelho e preto que estão conectados à placa-mãe em algum lugar próximo ao conector da bateria principal. Aqui dá para ver também a capacidade da bateria, que é de 3.574 mAh, tendo 15.4 volts, o que dá 57,48 Wh de potência. O sistema de refrigeração com tubos de cobre desse notebook é claramente mais eficiente do que o sistema do meu antigo Nitro 5 de 2019, que tinha uma GTX 1650 e um Core i5 da nona geração, e parece ser mais eficiente em comparação com esse Predator de 2020, com uma RTX 2070 Ti e um Core i7 da 11ª geração. Essa versão aqui não tem suporte ao slot SATA de 2,5 polegadas. Somente as variações com processador Intel têm esse slot disponível. Mas todos os notebooks dessa linha têm suporte a 2 SSDs através da conexão PCI Express. Geralmente uma já vem com um SSD de fábrica e a outra está livre para fazer o upgrade. Como o objetivo da linha Nitro é o custo-benefício, é comum ver SSDs e memória RAM das mais baratas ou de marcas desconhecidas. Nesse caso dei sorte, pois a Micron é a empresa por trás da Crucial. Então o SSD é basicamente um SSD Crucial sem a marca Crucial. E o SSD que vou instalar é um King que eu usava como biblioteca da Steam no meu notebook antigo. E essa vai ser a finalidade dele nesse notebook também. Eu removi o adesivo dele, pois na tampa do notebook tem os pads para dissipar o calor gerado pelo SSD. Para instalar não tem segredo, só remover o parafuso que segura o SSD, colocar o SSD no lugar e colocar o parafuso novamente. Antes de fechar o notebook, é uma boa ideia passar um pano com álcool isopropílico nos locais onde ficaram marcas de dedo,
para evitar que oxide com o tempo. E esse quadrado de metal aí é na verdade o shield da memória RAM. Para trocar as memórias é só tirar o parafuso que segura essa tampa de metal, que as memórias estão ali embaixo. Agora é só encaixar novamente a tampa do notebook com cuidado para não quebrar nenhum dos encaixes e não forçar nenhuma das portas de conexão. E colocar de volta a carenagem traseira que dá acesso às dobradiças do notebook. Agora é só parafusar tudo de novo e está pronto. Sempre que um novo hardware é instalado, é comum que o notebook demore para iniciar ou então reinicie várias vezes até que tudo esteja ok para iniciar o sistema com um novo dispositivo. A bateria desse notebook descarrega em cerca de 2 horas com uso normal, como vídeos no YouTube e programas leves. Jogar na bateria é praticamente impossível, pois essa placa de vídeo consome muita energia. Graças à GeForce RTX 3070 Ti com 8 GB de memória RAM dedicada GDDR6 e um TGP de 140 watts, esse notebook consegue rodar praticamente todos os jogos atuais com a qualidade gráfica no Ultra ou no muito alto a pelo menos 60 FPS, desde que a resolução não ultrapasse o Full HD. Esses gameplays a seguir foram capturados no próprio notebook, utilizando a ferramenta de captura do NVIDIA GeForce Experience. Em alguns casos, é necessário colocar os coolers na velocidade máxima manualmente para manter os 60 FPS, como é o caso do Starfield, mas no geral a experiência de jogos nesse notebook se resume a abrir o jogo, colocar no Ultra e aproveitar o jogo sem ficar se preocupando com ajustes finos nas opções gráficas. Durante os jogos a temperatura dele sobe bastante. Em uma sessão de Cyberpunk 2077, ele basicamente manteve os 100 graus Celsius o tempo todo, enquanto a GPU se manteve em torno de 85 graus. A utilização do processador no aplicativo NitroSense não parece estar muito correta, pois ele sempre mostra um valor abaixo de 20%, mesmo quando o gerenciamento de tarefas mostra porcentagens mais altas. Esse notebook provavelmente vai exigir trocas de pasta térmica com mais frequência, pois ele opera em temperaturas muito altas. Nas demais tarefas do dia a dia, o processador dele fica na casa dos 60 graus e a GPU na casa dos 45 graus. No The Crew Motorfest, acredito que por ser a versão Trial, não tinha como desativar a trava de FPS, então só deu para rodar o jogo a 60 FPS. Porém o jogo roda liso e sem nenhum problema com os gráficos no máximo. Amazing show since the beginning of this playlist. Maybe it's time for a dip.
Minecraft é o único jogo que consegue dar umas enroscadas nesse sistema, pois esse jogo permite que você coloque configurações que exijam muito do processador e da memória RAM, tendo uma distância de renderização absurda que possibilita ver quilômetros de distância dentro do jogo. Vale notar que os 16 GB de memória RAM desse notebook logo não serão mais suficientes para rodar os lançamentos de jogos, pois a maioria dos jogos que testei utilizam uma porcentagem bem alta de memória. Para as demais tarefas, esse notebook é muito potente e o Ryzen 7 6800H dá conta do recado sem problema nenhum. Esse é o barulho das ventoinhas dele. Quando estão com RPM no máximo, o barulho incomoda bastante. Mesmo eu que estou acostumado com notebook gamer, me incomodei com o barulho desses coolers na velocidade máxima. Essa é a taxa de FPS em diversos jogos populares. Essas informações peguei da internet, pois não testei todos esses jogos. No geral, esse é um ótimo notebook pelo preço dele. E se você tem interesse em comprar um desses, eu recomendo que procure por promoções nos sites que a Acer vende oficialmente. Além do site oficial, eles também vendem pela Kabum, Mercado Livre e diversas outras plataformas. Às vezes, algumas dessas plataformas podem estar com códigos de desconto ou com melhores opções de parcelamento que as outras. E como estamos próximos da Black Friday, pode ser que também tenha alguma oferta especial para essa ocasião. Com o valor desse notebook, o modelo que me chamou mais atenção depois dele foi o Predator Triton com RTX 3060. Apesar desse notebook ser muito mais premium, com acabamento em metal e tela de LED, o TGP da placa de vídeo dele é somente 80 watts, que é muito pouco comparado com os 140 watts desse Nitro. Me conte nos comentários o que você achou desse notebook. Você compraria um desses ou preferiria um PC gamer tradicional? No meu caso, eu não tenho escolha pois preciso da portabilidade, senão eu com certeza optaria por um PC gamer desktop convencional. Espero você nos próximos vídeos. Até mais!